vamos lá, pessoal. Como a tia Lília explicou, esses slides aqui dessa apresentação que a tia Lília deu na aula anterior de História e a de hoje, no dia 21, são referentes aos módulos 18, 19 e 20 da apostila 4, tá? Se nós estivéssemos lá na escola, nós iríamos confeccionar um cartaz sobre esses slides aqui. Mas, como nós não estamos, a tia Lília preparou essa apresentação aqui e vou deixar como registro para vocês, tá bom? Então, vamos lá. A princípio, aqui no começo, ele está mostrando para a gente o brasão, que é o símbolo de Campinas, tá? Esse símbolo aqui está na bandeira de Campinas. Então, vamos ver. Vamos falar um pouquinho sobre Campinas. Até a primeira metade do século XVIII, Campinas não passava de uma área ampla, constituída pela Mata Atlântica, e a chamavam de Campinas. O bandeirante Fernão de Camargo promoveu a oeste da Vila de São Paulo a instalação de um ponto de parada de tropeiros chamada Campinas do Mato Grosso. No dia 27 de maio de 1774, foi assinado um ato que dava a Francisco Barreto Leme do Prado o título de fundador, administrador e diretor do núcleo urbano a ser fundado. Em 14 de junho de 1774, data da fundação, o Frei Antônio de Pádua rezou a primeira missa. A partir daí, instalou-se definitivamente a freguesia de Nossa Senhora da Conceição das Campinas do Mato Grosso, e fundou-se a povoação. Em 14 de dezembro de 1797, Campinas foi elevada à condição de vila, com o nome de Vila de São Carlos. Aí aqui mostra, tá? O largo onde eles se encontravam, onde era o ponto de encontro aí dos tropeiros. Aqui a cidade vista no ano de 1888, tá? Então a gente vê aqui um pouco de árvores, né? Mais casas, somente a igreja um pouco mais alta aqui no fundo, né? E essa é a imagem de hoje, tá? Então a gente tem aqui vários prédios, né? Poucas casas, tem algumas árvores aqui, mas é bem diferente a vista aí, né, pessoal? Campinas é um município brasileiro no interior de São Paulo, do estado de São Paulo, região sudeste do país, distante a 99 quilômetros a noroeste de São Paulo, capital estadual. Ocupa uma área de 797,6 km², da qual 238 estão em perímetro urbano e os 559 constituem a zona rural. Então, se a gente for olhar aqui, a área rural é bem maior, né, que a zona urbana. Em 2020, sua população foi estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 1.213.792 habitantes, sendo o terceiro município mais populoso de São Paulo, ficando atrás de Guarulhos e da capital, e o 14º de todo o país. Nossa, então imagina, né? Do Brasil inteiro, Campinas fica em 14º lugar. Está em 5º lugar entre os 100 municípios analisados pelo Índice de Melhores e Maiores Cidades Brasileiras. Aí aqui nós vamos ver aqui, ó, alguns monumentos históricos, né? É a mesma praça, tá, pessoal? Aqui ela antigamente, tá? Com a igreja lá no fundo, ó, as árvores mais baixas. E aqui tem uns casarões, antigamente era casarões, né? E hoje a praça é um pouco mais limpa, né? Alguns coqueiros, a igreja está lá no fundo escondidinha, prédios aqui atrás. Então mudou bastante aí, né? Largo do Carmo e Praça Bento Quirino deram origem ao centro urbano de Campinas, pois ao redor destas instalou a primeira igreja matriz Basílica do Carmo, o cemitério e os principais edifícios da freguesia, sendo considerada portadora das marcas históricas mais antigas de Campinas e um marco zero de Vila de São Carlos. Localizada entre as ruas Barreto Leme, Sacramento, Barão de Jaguari e Avenida Benjamin Constant, na região do Marco Zero da Vila de São Carlos, a Praça Bento Quirino é o local que servia de pouso para viajantes e partidas de viagem, que é aquela praça que a tia Lília mostrou nos slides anteriores aí, tá? Durante décadas estiveram instalados o Paço Municipal, a Cadeia Pública, o Fórum e a Casa do Livro Azul, que era um ponto de encontro de intelectuais campineiros. Tá? Então a gente tinha isso aqui também. Falar um pouquinho sobre a economia de Campinas.
A economia do nosso município baseava-se inicialmente na cana-de-açúcar e na indústria açucareira. A mão de obra utilizada era a escrava e após 1850 foi substituída pelos imigrantes europeus. No século XIX, a cana-de-açúcar foi substituída pelo café. Então começou aí com a cana-de-açúcar, né, com as indústrias de açúcar, e depois foi substituído pelo café. Hoje em dia, a economia da cidade, né, ela gira em torno, né, de algumas indústrias. Nós temos aqui a IBM, Samsung, 3M, Rodia, CPFL e a Bosch. Então, Campinas é a 11ª cidade mais rica do Brasil, concentrando mais de 50 mil empresas e o terceiro maior parque industrial do país. 50 das 500 maiores e melhores empresas do mundo estão instaladas em Campinas e na região metropolitana, que são as que a Aline acabou de falar: 3Ms do Brasil, Bosch, CPFL, Samsung, IBM, Rodia e muitas outras. As principais são essas aqui. Falar um pouquinho do transporte. O meio de transporte sofreu mudanças com o aumento da produção agrícola, trazendo as ferrovias e rodovias para o nosso município. No ano de 1872 foi inaugurada a primeira linha de bondes puxado a burro. Em 1885 foi inaugurada a linha ferroviária da Companhia Mogiana de Estrada e Ferro, passando a ligar Campinas, a capital, e ao interior do estado. A construção das rodovias Anhanguera em 1948, Bandeirantes em 1978, Dom Pedro I, General Milton Tavares de Souza ou Tapetão, Santos Dumont e outras. Então aqui ele está mostrando, ó, o bonde que era puxado pelos burros, esse bondinho aqui elétrico, esse bondinho aqui ele ainda existe, está lá no Taquaral. Quem for no Taquaral e tiver a oportunidade de andar, é muito gostoso. E aqui ele mostra quando ele passa pelo centro da cidade, aqui, ó, como que ele passava antes. Aqui é a igreja principal de Campinas, tá? Transportes, nós temos o terminal multimodal Ramos de Azevedo, é a principal estação intermunicipal e interestadual de Campinas, que é a nova rodoviária, tá? É esse aqui no cantinho direito, a nova rodoviária de Campinas. A área internacional de Viracopos é o segundo principal terminal aéreo de cargas do Brasil, é responsável por 18% da movimentação de cargas nos aeroportos brasileiros e o principal aeroporto internacional do interior paulista, que é esse aqui do lado esquerdo, Viracopos, que a gente, quando nós vamos viajar, né, de avião, a gente vai nesse aeroporto aqui. E aeroporto dos Amarais, que é destinado a aviões de pequeno e médio porte, como também para ensino de pilotagem, tá certo? Então, pessoal, aqui, ó, é um pouquinho sobre a história de Campinas. Lembrando que tiver de amarelo aqui, vocês terão que copiar no caderno de História e Geografia, tá bom? Beijinhos, até mais!